falar, né? Quando se fala de soja e milho. E aqui a gente tem 13 doenças importantes, e aí eu marquei em negrito as consideradas mais importantes para a cultura do algodão, e aqui as consideradas secundárias, né? Então, as podridões das maçãs, por exemplo, não tem um padrão. É muitos agentes patogênicos que provocam essa podridão das maçãs, né? Então, tem a podridão de Roseline, a própria ferrugem é considerada uma doença secundária para a cultura do algodão, né? No manual está escrito Phacopsora gossypium, e aqui o nome correto, fui pesquisar, Phacopsora gossypii, né? Então, alteração, né? O gênero Myrtocium, que mudou o nome também, que lá no manual vocês vão encontrar vão encontrar Myrtocium rorido, e aqui o Paramyrtocium seria o nome correto. E olha que coisa interessante também, que nem eu sabia, que a própria Ramularia areola, vocês vão encontrar muitas publicações, que é a doença número 1, né, da cultura do algodão, ela também mudou o nome, e o nome é Ramulariopsis gossypii, seria o nome, que é uma sinonímia dessa espécie, e eu encontrei lá naquele site que eu falei para vocês. O coletótrico, né, da ramulose, né, que a gente falou, e aqui coletótrico e Rhizoctonia, 2 fungos, ele está dando como sendo mais importantes, que causam o tombamento de plântulas, né, de algodão, tá? E as murchas que vocês vão encontrar, quando fala de murcha, vocês vão pensar caule de algodão, fungo que vai obstruir o caule de algodão. Na semana passada eu falei de milho, né, falei do enfesamento do procarioto, que fica lá no vaso condutor, que vai ter uma consequência nas folhas. Então, falando de um patógeno de vascular, como Fusarium, como Verticillium, é isso. E aí vocês vão pensar, né, patógeno vascular, aquela história do teste do canivete, do escurecimento, né, produção de compostos fenólicos. Quando vocês estudam fisiologia do parasitismo, isso é uma forma de resistência da planta, né? Então, a planta se torna, produz compostos fenólicos, produz escurecimento do vaso condutor do caule quando ela está infectada. Então, melhor coisa que tem, viu uma planta murcha, vai cortar e ver escurecimento do vaso. De novo, eu me lembro que vocês me perguntaram, teste do copo, professor, aqui funciona? Não. Aqui eu estou falando escurecimento vascular ou escuro ou marrom, vocês vão ver nas fotografias que eu vou mostrar para vocês. Mas não tem pus bacteriano aqui. Lembra da banana? Né? Tem lá o Fusarium, né, que ataca o pseudocaule. Quando você passa o facão, você vai ver escurecimento. É o mesmo padrão, gente. Vai mudar só de cultura. Então, a mesma ideia lá da banana, você vai usar o facão. Vocês, agrônomos, sempre tem lá um canivete no bolso, vai para o campo, corta, viu murcha, aí você sabe, aí você tem essas possibilidades, né, de 2 agentes principais que causam esse problema. Vamos ver se a gente... Aqui, ó. Então, o escurecimento do tecido, a murcha ou seca, né, a murcha é inicial, e à medida que avança essa murcha, desidrata a planta vai ficar com seca. E aí é o Fusarium oxysprum vasinfectum, né, e aí vocês vão com um canivete, vocês vão ver esse escurecimento. Às vezes os alunos me mostram fotos pela internet, tem vários alunos que estão na Bahia, no Mato Grosso, trabalhando. Eu falo, pega o canivete e corta aí, cara, larga de preguiça, manda para mim aí uma foto desse tecido. E aí, falei para ele, eu não vou dizer para você o que é o agente causal, a possibilidade é essa, fulano, ciclano, beltrano, mas um escurecimento vascular, como vocês viram, são 2 possibilidades aqui que eu tenho, e aí, à medida que eu vou analisando, empregando as práticas que vocês estudam dentro da fitopatologia, eu vou poder talvez ter mais assertividade, né, mais coerência com o diagnóstico, tá? Então, lembre que diagnóstico correto é emprego de medida de controle correta, tática de controle, né, de manejo integrado correto. Então, se eu for fazer sempre muito chutômetro, a questão da sua atribuição profissional que está em jogo ali, né? Da sua questão de você não é obrigado a saber tudo, principalmente de um micro-organismo ali, né, que está escondido e que vocês podem ter possibilidades. É importante muita cautela. Eu gostaria muito que vocês não precisam saber todas as respostas, mas vocês sabem aonde buscar,
tá tudo bem. É por aí. E aí vocês vão aprofundar, e aí vocês vão ter argumento, é isso. Não é, isso é fusar porque eu estou falando? Não, porque existe um argumento, existe um diagnóstico, existe um laudo, existe uma série de embasamentos, né? Eu não posso, né? A ciência, ela progrediu, a gente tem uma série de benefícios tecnológicos que a gente usufrui hoje, e foi graças a embasamento científico, embasamento tecnológico, graças a números, graças a uma série de questões, né? Que vocês veem lá da metodologia científica e tal. Então, essa é a primeira doença, né, a murcha, né, do algodão. A segunda, a murcha de verticílio, e aí reparem, né, o verticílio é aquilo que eu falei para vocês, às vezes a falta d'água começa a ter essas queimas de bordas das plantas, e aí o halo clorótico, e aí essa queima de coloração marrom avermelhada, né? Olha aqui o padrão, também escurecimento vascular. Então, lembra da história do nematóide que eu falei para vocês, né? Por alguns padrões. Então tem uma reboleira definida, é uma lecagem incógnita. Tem uma reboleira não definida, é o rotineiro uniforme. Mas não é bem assim. Aquilo dali é um indicativo. Mas o correto é fazer a extração do nematóide e ver tudo bonitinho, tanto da raiz quanto do solo. Então aqui vocês têm o que pode ser. Ó, também escurecimento vascular. De forma alguma, se eu olhar essa foto, né, eu posso imaginar, ter uma ideia de quem seja o problema, mas eu preciso empregar um médico. Você vê um médico toda hora dizendo qual é a doença que você vai ter quando você vai consultá-lo? Por que o agrônomo tem que saber tudo na hora que bate, né? Então ele pode colocar até as propostas, porque às vezes o produtor faz uma pressão, né, para que você seja o cara que saiba de tudo, uma enciclopédia ambulante. Mas tem um argumento ali, você vai, né, tudo na vida a gente... É importante você ter uma cautela e ali, não espero, as possibilidades eu tenho algumas aqui em mente e depois você fala de uma maneira bastante assertiva. Então aqui os sintomas dessas queimas de bordaduras com halos cloróticos, né, de verticílio dália, vocês vão ver verticílio em tomate também, verticílio em hortaliças, né, pimentão. Então a murcha provocada por esse fungo que fica no tecido vascular. Então, compostos fenólicos, essas são as respostas, né, que são produzidas pela planta, né, uma reação de resistência que faz com que esse caule fique escuro. Usa o canivete e aí você vê um indício de que seja, né, um patógeno do sistema vascular. Olhando só essa foto aqui, né, você poderia até pensar que é uma bactéria ou uma falta d'água. Então, são as possibilidades. Saiba elencar essas possibilidades. Aqui o tombamento que eu falei para vocês, então existe a Rhizoctonia, né? É um fungo de solo, é um fungo não só para algodão, para várias culturas. Então o que vai acontecer geralmente? Esse é o marcador. E você vai ver um colapso, a gente chama de podridão da coroa. Então ele vai ter essa planta ao redor, ela vai ficar mais fina, né? Igual aqui, ó. Igual aqui, ó. Então vocês têm, não sei, mas provavelmente pitch, um fitóptero, não ficaria só preso em cima de Rhizoctonia e coletóptero. Talvez porque são patógenos muito frequentes para o agronegócio de algodão. Mas, para mim, tombamento, ele tem uma amplitude, uma variação muito grande. Assim como vocês viram vários patógenos, que eu vou mostrar para vocês, em cima das maçãs, que causam podridões das maçãs do algodão, vocês vão ter também, para mim, na minha opinião, aqui, além desses, os principais, outros também que podem afetar e causar o tombamento do algodão no campo. Então, aqui a foto do sinal. Então, a característica de Rhizoctonia é que ele não produz esporo, ele é antigamente chamado de ficomiceto, e essa ramificação ortogonal parece uma... Como que se chama aquele cano, aquele T do cano? Vocês sabem dizer para mim? Eu chamo de T, mas... Eu pensava que era T também. Tem outro nome? Será? Não, né? Mas ele tem esse entrocamento, lembrem disso. Viu no microscópio, às vezes ele é mais claro, mais escuro, e isso é característica de Rhizoctonia. E aqui, né, exatamente da espécie Coletótrio gossypii, tá? Essa aqui é a forma teleomórfica. Então ele vai formar macévolos, conídeos, eles são gutulados, ele tem uma bolinha no meio, sabe? Como se fosse uma bolinha de ar, ele germina, ele é cilíndrico, né? E aqui os apressórios de Coletótrio gossypii, vocês vão ver Coletótrio em folha, em maçã,
em pecíolo, a história de coletótrico em nervura das folhas, né? Então, vocês vão encontrar isso. Aqui o coletótrico, que eu falei para você, ó, parece que tem duas bolinhas de ar. E olha que interessante, né? A ramulose agora, né? Eu coloquei muito perto aqui o tombamento, porque é o tombamento que dá aqui em plântulas, e agora uma doença também importante para a folha. Então, o que acontece? As folhas jovens, né, isso me lembra muito do caju. O caju também tem algumas necroses causadas por um coletótrico, um anacarde, e que deforma todos os brotos do caju. Aqui a gente sempre encontra aqui no cerrado aqui do estado de Goiás. E no caso do algodão, vocês vão encontrar esse encarquilhamento, essa rasgadura, né, da necrose de folhas jovens. Essa lesão ela é chamada de uma lesão estrelada e ele fica com esses queimados, né? E geralmente você vai ver essas pontuações escuras muito próximas à questão da nervura da folha. Então, ela inicialmente tem um ponteiro, né, uma lesão de ponteiro, e que depois vai afetar o meristema. E uma vez que afetou o meristema, você vai provocar um superbrotamento na cultura, tá? Então, aqui é um registro de ocorrência, né, em algodão na Colômbia, né, o artigo está aqui, quem quiser ver, e que é fotografia desse, né, da cultura, né, desse coletótrico, tá? Então, quando a manifestação da ramulose, que é uma doença muito importante, tá? Então, mancha de ramulária é uma cercosporiose. E a ramulose, lembra da antracnose? Ramulose, o nome é muito parecido, vocês confundem muito. Em algodão, é o coletótrico, tá? O coletótrico, um Gossyp, variedades cefalosporioides, tá? Então, a manifestação tardia desse coletótrico, ele não afeta a produtividade. Então, quanto mais tarde ele aparecer, vai reduzir a incidência da doença. Então, a história da época que a gente falou muito sobre a época adequada de plantio lá para o milho, que ia reduzir enfesamento, então isso também vai servir para as culturas. Pesquise. Algodão, qual é a época de plantio, né? Qual é a época de plantio da cana? Então, quanto mais cedo você colocar, você vai fugir de uma condição favorável para a ocorrência da doença. E isso vai fazer com que, né, você não tenha perdas, né, e danos, né, em cima da sua cultura. Doença muito importante, foliar do algodão. Aqui, né, ainda sobre a ramulose, com outros, né, uma deformação foliar, né, um avermelhamento das nervuras que vocês vão encontrar, um avermelhamento em uma situação mais avançada, uma necrose de nervuras, que é característica, tá? Então, se eu quiserem anotar no caderno de vocês, os coletótricos nas plantas, nas folhas, eles vão ter isso, de nervuras principais, que tem um calibre um pouco maior, no caso do algodão, porque tem tudo a questão da produção de antocianina, vai ficar um avermelhamento, mas nas culturas em geral, vocês vão encontrar essa questão de nervura necrótica, uma nervura escura, né, com tons de negro a marrom avermelhado, pálio, enfim. E aí, deixou em câmara úmida essa folha, vai frutificar os acéfalos do fungo nessas estruturas. Então, você vê isso, pega lá uma banana, né, só que o fruto de banana, né, mas tipo, caju a gente percebe isso, na soja a gente percebe necrose da nervura, girassol, né, a gente tinha lá um germoplasma aqui de girassol com coletótrico na nervura, várias plantas ornamentais, várias hortaliças, com manchas foliares, com necroses de nervuras provocadas por coletótrico, um padrão que vocês estão vendo aqui em algodão. E aí, o que eu falei para vocês, né, agora, então eu falei, né, que o nome é muito parecido, ramulose. E a mancha de ramulária, olhando aqui, sem colocar aqui, né, a legenda, parecia que era oídio, né? Por quê? Porque ela tem, vocês aprenderam que os oídios, eles têm essa coisa da pulverulência de coloração branca. Então, você vê uma grande quantidade de sinais desse fungo que parece oídio, mas não é oídio. Eu tinha anotado aqui para vocês a mancha de ramulária, os nomes, ó. Vocês vão encontrar literaturas que eles são chamados de míldio, mas não é míldio, tá? Oídio, míldio aureolado e falso míldio. São os nomes dados para a mancha de ramulária. Nomes populares que às vezes as pessoas colocam porque ele parece com isso no campo, né? A primeira vez quando eu fazia graduação que eu vi essa doença, eu achava que era oídio isso. Falei, mas como que isso é uma cercóspora se é branquinho desse jeito?
Não, mas ele é uma exceção. Tirem essa ideia para esse caso do algodão, tá? Não é um oídio, ele é um fungo cercosporoide, então a gente chama de mancha de Ramulária. No passado era chamado de Ramulária areola, e aí eu atualizei. Vocês vão ver, a grande maioria das literaturas, vocês vão encontrar lá a mancha de Ramulária areola. No próprio Agrofit, recomendação vai estar mancha, né, Ramulária areola. E hoje mudou o nome para Ramulariopsis gossip, tá? Então essa característica dessa doença que ela foi, que até 1990 no algodão ela não era tão importante para a cultura. E aí ela passou a ser a segunda doença, né, mais importante, devido a condições favoráveis para a ocorrência, a alta capacidade que você tem de reproduzir e disseminar que esse fungo tem. Então, as 15 aplicações de fungicidas é por causa dessa doença aí que você vê para a cultura do algodão. Áreas de monocultivo favoreceram esse ressurgimento e a existência de variedades altamente suscetíveis fizeram com que esse patógeno ele ocorresse, tá? Então, no Mato Grosso, geralmente, quando você não tem altas condições favoráveis para a doença, geralmente aplica-se de 5 a 6, realiza-se de 5 a 6 aplicações de fungicidas. E quem são esses fungicidas? Triazóis, isobirulinas e organoestânicos. Então, antes do fechamento da linha de cultivo do algodão, você vai colocar triazóis, né, que é um sistêmico que protege dentro da folha, e um organoestânico, né, essa combinação dessas duas moléculas. Depois que fechou e formou, né, o dossel, fechou as linhas de cultivo, aí realizam-se combinações de fungicidas à base de triazóis e isobirulinas para controle, depois que fechou as linhas de cultivo, tá? Então, tem vários materiais que são resistentes, cultivares que são resistentes, a mancha de auréola, a Ramulariopsis gossip, né? O antigo Ramularia auréola, e alguns materiais que são resistentes são FMT 705, FMT 707, BRS 372, IMA, né, o IMA que a gente visitou, né, o Instituto Mato Grossense, né, do algodão, que a gente visitou, é um importante centro de pesquisa, e que foi o autor, né, desse manual do capítulo de doenças do algodão, né, o que eu falei para vocês, o Rafael. Então, esses são alguns dos materiais que são resistentes a essa doença tão importante, né, para o agronegócio de algodão, tá? Então, ele parece com oídio, mas não é. É um fungo que a gente chama de cercosporoide. Existem vários gêneros de fungos cercosporoides, por exemplo, cercóspora, pseudocercóspora, felramulária, ramulária, né? É um gênero, né, que vocês vão encontrar algumas outras plantas que pertencem a esse grupo. E a mancha de Ramulária aqui, então você tem a cultura, né, e aqui os conídeos dele lembram um pouco lá da pseudocercóspora grisela, pseudocercóspora da banana, me lembrou agora aqui, mas aqui né, o cultivo artificial dele e o aspecto, né, da etiologia aqui, meio V8, é o mesmo meio que a gente usa para fitóftora, aqui você vê o fungo esporulando, né, utilizado artificialmente. Agora, mudando, né, de doença, na mancha de Mirothecium, que vocês veem no Maranhão como sendo muito importante lá em soja, aqui também mudou o nome, né, o Paramirothecium horridum, essas lesões com halos arroxeados, e aí vocês encontram micélio branco com pontuações negras, que são, representa mais ou menos isso aqui, ó. É que no algodão a foto não ficou muito boa, mas vocês vão encontrar essa parte escura, na verdade, quando você olha na lupa de pertinho, ela é meio verde, mucilaginoso, e colocou numa lâmina, é uma coisa fantástica, assim, a quantidade de esporos que esse fungo desenvolve. E a característica dele são caldeirões, adora elevada umidade, períodos chuvosos favorecem a incidência dessa doença, e temperaturas elevadas. Por isso que em soja ele é um grande problema, né? É um problema endêmico nos plantios de soja, né, lá do Pará,
E para algodão também, né, no Mato Grosso, algumas regiões do Mato Grosso são muito quentes, muito úmidas, né, por influência do Pantanal, né, e isso vai favorecer o desenvolvimento dessa doença, tá? Então, aqui, a questão da formação desses propágulos é uma lesão esférica, né? Às vezes, algumas pessoas poderiam confundir com uma alternária, mas o micélio branco com essas pontuações negras, né? Embaixo é branco e em cima tem um ponto preto, né? Com a lupinha vocês podem encontrar. Isso é uma característica de miroteste. Naquele livro que eu indiquei para vocês, eu vi que ele colocou lá um sintoma, o terceiro, né? Naquele segundo slide que eu mostrei para você, ele colocou um sintoma que ele chamava de uma doença, mas na verdade era, né, porque eu já trabalhei com miroteste, mas para mim era um sinal, uma folha de um outro patógeno. Se ele ver esse vídeo, ele vai brigar comigo, o autor, né, vai mandar me processar. Mas ali não era o sintoma da doença que ele estava colocando. Acho que depois eu mostro para vocês, eu devo ter aberto. Era o sintoma de miroteste que eu tinha visto, né, por causa dessa característica. Embaixo é um micéliozinho branco, essas lesões circunscritas, né, meio que um padrão de alternárias, de stenfilho, e a massa de esporos, né. Então, com a lupa, esse daí vai ser fácil para poder identificar. E aqui vocês encontram na soja, também fazendo paralelo, lesões, né, target, né, o target é alvo, né, lesão, mancha-alvo, muito importante para a cultura da soja. E aqui vocês também têm aqui um trabalho, até coloquei aqui a primeira ocorrência em 2016 no Mato Grosso da mancha-alvo, por causa dessa questão de ser esférico, parecendo que tem um centro páleo aqui, na cultura do algodão. Então, o esporo dele é muito proeminente, bastante desenvolvido, às vezes ele tem umas lesões, um septo, né, verdadeiro, às vezes é pseudosepto, mas ele é muito fácil também de identificar, e aí essas lesões esféricas, que em alguns momentos, quando você tem, à medida que vai passando o desenvolvimento da cultura, a condição favorável, as lesões se unem, tá bom? Então, lesão esférica com um miolinho clarinho, né, parecendo um alvo, isso é um dos padrões dos sintomas de corinéspora, né, é um dos indícios para que vocês tenham uma ideia do problema que está acontecendo, né, que exista que ocorre sobre a cultura. Vocês vão ver a mela, né? Então, a gente fala também da mela em soja, que é uma doença, assim como eu falei lá, podridões radiculares, tombamento, né? Risoctônia em algodão. Em soja também existe a mela, que é uma risoctônia que provoca essas lesões, é quase como uma dissolução, essa queima, né? Esse crestamento da folha. E aqui vocês têm risoctônia também no algodão. A primeira coisa que me veio à mente, né? Falou de mela em algodão. Então, tem a mela e o mesmo agente causal, lá da soja, vocês também têm no algodão. É um fungo de solo que causa mancha foliar. Então, na soja, uma coisa é a doença chamada mela, que afeta a folha. A risoctônia que afeta a raiz, que afeta colo na planta, que provoca tombamento, não é mela a doença. Aí é uma podridão, mas o agente causal é diferente. Eu acho que deve ter em literaturas diferença com relação a uma cepa do fungo que favoreça, que provoca aquele sintoma de tombamento, tanto na soja como no algodão, como um sintoma em folha. Lembrando que a condição de elevada umidade, elevada temperatura, é essa condição necessária para a ocorrência de mela, regiões, né, onde isso aconteça. Mas, além disso, você tem lá uma fitóftora, capsicea. Eu trabalhei com fitóftora capsicea na minha tese. Também pode provocar essa lesão na folha, né? Quase acabando. E aqui, um mofo branco, né? Esclerotina e esclerotiorum na haste, né? De algodão, né? Avançando a seca, né? Provocada por esse fungo. Então, eles vão ter problemas também em cima da maçã. Então, é um patógeno que você, dependendo da condição, ele pode ter o ciclo que a gente chama miceliogênico, né, onde uma hifa que estava no solo, que germinou e causou, né, o sintoma de mofo branco, podridão, né, da haste. Ou quando você tem resíduos culturais, uma condição de 20 graus de temperatura, que geralmente isso seria
essa associação. Então, esses escleródios, que são estruturas, né, que são hifas compactadas do fungo, eles podem germinar e emitir, né, aqui ele não está bem uma tacinha, mas é uma taça, e os ascósporos, eles são lançados para a parte aérea, e isso vai ampliando a epidemiologia da doença durante os ciclos, né, os 120 dias, né, que é o período, né, 220 dias, que é o período que vai ficar no campo, o algodão, mas daí você tem alguns materiais que podem ficar de 130 a 220 dias, tá? E durante esse período você pode ter uma condição que favoreça tanto a ocorrência do ciclo miceliogênico quanto a ocorrência do ciclo sexual, do ciclo carpogênico, né, emissão desses ascósporos, aumentando a epidemiologia, aumentando os danos na cultura do algodão, tá? Então, ele também é considerado uma das 7 doenças mais importantes do algodão. A mancha de alternária, aqui eu coloquei mancha de alternária, mas ela também é chamada de pinta preta do algodão, tá? Tanto a alternária, macróspora, quanto o stenfilium sp, não foi identificada a espécie, ele vai ter uma lesão aqui, ó, é muito parecida com aquela outra lesão que a gente mostrou agora há pouco, de ramular, não, porque ela fica com purulência branca, né? Essa lesão, ó, então aqui, né, da mancha-alvo, desculpe, a questão marcadora é esse pontinho branquinho no meio, como se fosse um alvo, né? Mas são lesões esféricas com ala arroxeada, né? E aí essa questão da parte necrótica, ela estrelar, né, ela quebrar, ficar com um sintoma de perfuração na folha, tá? A alternária macróspora, aqui, né, essa foto da onde eu tirei, tá nesse QR Code. Aqui, a alternária macróspora, né, a foto do fungo, e as alternárias, em geral, nos meios de cultura, eles ficam de coloração acinzentada, né, marrom, né, podem provocar mudança da coloração do meio. Aqui o stenfilio também, aqui eu coloquei com um outro nome, mas a pinta preta, né, do algodão, ela tem como agentes causais o stenfilio e a alternária macróspora, que eu falei para vocês. Ó, reparem que o sintoma é muito parecido. Então, como distinguir? Preciso analisar essas lesões, fazer uma lâmina aqui e olhar, né, no microscópio. E lembrando, né, a diferença de alternária, né, alternária ele tem esse rosto aqui, ó, lá no esses dias eu coloquei uma foto de alternária e eu indiquei, se vocês quiserem, depois eu mando para a professora uma foto que eu indiquei, alternária tem o rosto e o stenfilio, que eles são meio parecidos, eles têm septos transversais e longitudinais, o stenfilio ele não tem, como se fosse um rabinho que a gente chama, esse rabinho a gente chama de rosto e apêndices, né. Então, ele é quase que... E ele tem essas constrições. O que é constrição? Sabe quando você coloca uma cinta né, e aperta e fica assim, ó, né? Então, isso que a gente chama de constrição do conídeo. Então, o stenfilio ele tem essa característica dele, ó, aqui a constrição ela está bem aqui, ó. Reparem. E alguns, por exemplo, o stenfilio botriosum, eles têm... parece uma lixa, a superfície dele é toda cheia de grânulos, algumas espécies. Aqui está me parecendo um pouco. Mas a espécie ainda, pelo menos na fonte que eu, né, pesquisei, não encontrei. Ferrugem, aqui Phacopsora, né, um gênero de uma ferrugem que é a fase telial e uridineal. Morfologicamente você não vê diferenças, como a gente vê em Puccinia e Uromyces, né, mas é uma doença, considerada uma doença secundária para a cultura do algodão, e aqui, né, a gente já encontrou aqui, os alunos já fizeram boletins técnicos comigo aqui na escola. Em casa, eu sempre deixo uma ou outra planta, para justamente eu ter material para poder mostrar nas aulas, isolar, inventar alguma atividade prática. Mas Phacopsora é o gênero que vocês vão encontrar em algodão, e ela, hoje tem materiais que são lançados, que são resistentes, tá? Então, aqui, né, as pústulas, né, que é uma área bastante distribuída, quase que, né, poligonal, com os halos avermelhados e a grande quantidade de sinal na face abaxial dessa planta.
Aqui é podridão de roselina, também é uma doença secundária, murcha, né? Então, aqui, olhando só essa foto, muitas são as possibilidades. E aí, de tudo isso que eu falei, né, o escurecimento vascular, geralmente mais na base, próximo a essa raiz, e aí encontrou um micélio, né, onde próximo à região do septo, né, tem esse arredondamento, é uma das indicações que seja, né, roselina. Roselina é um fungo muito importante em árvores, em plantas, ele é muito frequente em várias espécies que tem um caule mais lenhoso, tá? Então ele tem uma adaptação para poder atacar essas culturas. É claro, se é uma doença, estresses nutricionais, compactação de solo, tudo isso, tudo que afeta a raiz, que afeta a cauda de planta, a primeira coisa é, você não está fazendo o seu dever de casa direito, como agrônomo, porque a planta está se estressando. Ah, mas e a falta d'água, professor? Estou querendo dizer assim, não é de tudo a sua culpa, mas às vezes você tem períodos de veranico de um mês, então isso é uma das respostas, né, de que a planta depois vai ficar numa zona de suscetibilidade a esses vários tipos de opções de patógenos que afetam o algodão. E as podridões das maçãs, que eu falei para vocês, eu não contei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enfim, todos esses patógenos aqui já foram relatados, eu coloquei alguns exemplos de sintomas de podridões das maçãs. Você sabe que o fruto, botanicamente, né, do algodão é uma cápsula, ele tem acho que três lóculos, e ali as sementes, e as sementes vocês têm a emissão dos tricomas celulósicos, né, que eu falei para vocês, da testa da semente, do misimindo aqui, que eu me lembro da época de faculdade, que o professor falava que não era fibra de algodão, na verdade era tricoma, né, tricoma celulósico, mas bem comprido, que é produzido. E aí, ao redor desse fruto, vocês têm, né, vários patógenos. Esse aqui é um sintoma genérico, aqui o coletótico gossypium, né, causando podridão das maçãs. Aqui a esclerotina, esclerotiorum, né, é linda essa foto, eu acho maravilhosa. E aqui a formação do do esclerótio, tá? Aqui a formação do mirotécio que eu falei para vocês, as massas de esporos de coloração de negra a esverdeada, quando ele está fresco, nos períodos mais frescos do dia, vocês encontram isso. Então é um fungo muito relacionado com umidade, tá? E aqui, fim, né, graças a Deus, porque Deus existe, vocês não querem mais me ouvir falar. Esse aqui é meu e-mail, depois eu vou mandar, eu sei que eu estou devendo para os meninos da UFG a apresentação, porque eu queria colocar mais algumas informações dos slides para fechar o PDF para encaminhar, estou devendo isso. Ontem eu falei com o Nege, depois eu vou cortar os slides para ficarem slides mais curtos. Eu tive projeto de PIBIC esse final de semana, eu e o Marcel estava aí agora há pouco, e aí a gente ficou trabalhando para submeter, para escrever, e passamos muito estresses, e aí não consegui finalizar. Mas agora eu tenho que tomar vergonha na cara e botar o vídeo lá, porque senão o Nézio vai me bater, né, Nézio? Então, ó, a gente finalizou hoje um ciclo, né, um ciclo em que o Nézio me chamou, pediu para falar sobre doenças da soja, eu falei sobre doenças do milho e doenças do algodão, né, Nézio? E na semana que vem